A aliança de Deus com Israel foi um acordo bilateral que prometia bênçãos, condicional à sua obediência. O termo genérico que as Escrituras usam para descrever as exigências da aliança é a lei. Assim, os teólogos chamam esta aliança de aliança mosaica, porque foi ordenada por anjos pela mão de um mediador, nomeadamente Moisés, Gálatas 3 verso 19. Tanto o Senhor Jesus como Paulo ficaram felizes em referir-se a ela como a lei de Moisés, por exemplo, João 7 verso 23, Atos 13 verso 39, um termo usado extensivamente no Antigo Testamento. Outros chamam esta aliança de aliança sinaítica, referindo-se ao Monte Sinai, o local onde os termos da aliança foram delineados. Uma descrição bíblica desta aliança é a antiga aliança, 2 Coríntios 3 verso 14, em contraste com a nova aliança, que é uma promessa incondicional de bênção para Israel no futuro. Israel estava livre do Egito há 3 meses, Êxodo 19 verso 1. Deus os trouxe para si como se estivessem em asas de águia, uma metáfora que transmite conceitos de força e apoio, compaixão e controle. Verso 4. Uma conversa preliminar com Moisés resumiu suas intenções para eles e os pré-requisitos para implementação. Entre todos os povos da terra, esta nação seria seu bem precioso, com um lugar muito especial em seu coração. Verso 5. Eles formariam um reino teocrático, com a expectativa de que funcionariam como sacerdotes perante seu soberano divino. Verso 6. A singularidade de sua dieta, vestimenta e comportamento os tornaria uma nação santa, distinta de todos os arredores. As qualificações para esse relacionamento privilegiado com Jeová eram as seguintes: se verdadeiramente obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, verso 5. Em uma palavra, a obediência seria um pré-requisito para a bênção. Moisés transmitiu esse prólogo da aliança aos anciãos, e a resposta imediata deles foi positiva. Tudo o que o Senhor falou faremos. Verso 8. Eles estavam determinados a assinar o acordo rapidamente e reiterariam essa resposta mesmo depois de terem ouvido os termos do contrato. Foram implementados preparativos elaborados e controlos rigorosos, tendo sido observados fenômenos dramáticos. Agora, o povo estava pronto para encontrar-se com Deus. Êxodo 19 versos 9 a 17. O barulho era ensurdecedor, junto com o trovão, e a voz da trombeta extremamente alta tornando-se cada vez mais alta. Versos 16 e 19. Mas acima do tumulto, aqueles reunidos sob a sombra do Sinai ouviram uma voz penetrante quando Deus falou todas estas palavras. Êxodo 20 verso 1. Os princípios fundamentais da aliança foram comunicados de forma audível por Deus, os 10 mandamentos, especificamente designados, sua aliança, que ele ordenou que você cumprisse, sim, 10 mandamentos, Deuteronômio 4 verso 13. Moisés decorreu mais instruções depois que o povo aterrorizado lhe disse: fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20 verso 19. Deus descreveu essas instruções como os julgamentos que lhes porás, Êxodo 21 verso 1, leis para governar sua vida nacional. Assuntos domésticos são abordados, o emprego é tratado e questões religiosas são delineadas. A agricultura tornar-se-ia a sua principal indústria, e isso é assegurado por uma extensa legislação relativa à terra e aos animais. As penalidades para a criminalidade são estabelecidas para violência, desonestidade ou má conduta sexual. São abordadas questões sociais, como o cuidado das viúvas e dos órfãos e o bem-estar geral dos pobres. A injustiça é redondamente condenada. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor num livro, descrito como o Livro da Aliança, que foi lido na audiência do povo, Êxodo 24 versos 4 e 7. No capítulo 19 eles concordaram com o princípio geral de que se Deus desse regras, eles obedeceriam. Agora eles tinham os detalhes e ainda estavam firmes em seu compromisso de aderir a todos os princípios da legislação divina. Tudo o que o Senhor disse faremos e seremos obedientes. Verso 7. Eles agora sabiam que todos os aspectos do seu bem-estar dependiam da sua obediência. A segurança da sua nação, colheitas abundantes, rebanhos e manadas crescentes e a sua saúde pessoal,
Êxodo 23 versos 20 a 33, dependiam todos da sua submissão aos ditames divinos. Mais tarde, as ramificações da obediência seriam explicadas em grande detalhe, assim como as terríveis implicações do não cumprimento, por exemplo, Deuteronômio 28. A referência ao livro da aliança é seguida por uma alusão ao sangue da aliança, Êxodo 24 verso 8. Como uma indicação de que eles haviam assinado os termos da aliança, Moisés tomou o sangue e aspergiu-o sobre o povo, uma forma habitual de apertar a mão num acordo nos tempos antigos. A aliança com Israel estava agora em vigor. Talvez deva ser notado que, no que diz respeito à salvação pessoal, o cumprimento da lei nunca foi a base sobre a qual Deus abençoaria. O faça isto e viverás, de Lucas 10 verso 28, nunca foi viável, porque a lei era fraca pela carne. A lei fez exigências, mas não deu poder para cumprir, e tal é a natureza incorrigível da carne pecaminosa, é incapaz de se submeter à lei. Romanos 8 versos 3 a 8. O melhor que a lei pôde fazer foi expor a maldade humana. Romanos 3 verso 20. Contudo, a morte de Cristo tem valor retrospectivo, a propiciação declarando a justiça de Deus para a remissão dos pecados cometidos anteriormente, pela paciência de Deus. Romanos 3 verso 25. Além disso, em todas as épocas, o princípio sobre o qual a bênção da salvação foi concedida tem sido da fé. Uma leitura dos primeiros versículos de Hebreus 11 demonstra isso. A tinta do papel mal secava quando houve a primeira violação da aliança com o incidente do bezerro de ouro, Êxodo 32. Foi o protótipo de um longo relato de fracasso, desobediência e pura rebelião que arruinou a história de Israel. Deus implementa as suas ameaças tão certamente como cumpre as suas promessas, e a história do Antigo Testamento é salpicada de narrativas de invasão, fome, pestilência e deportação final. O comentário divino é: eles não guardaram a aliança de Deus. Salmos 78 verso 10. Refletindo sobre a aliança que Deus havia feito com eles quando estavam saindo do Egito, Deus disse o seguinte: que minha aliança eles quebraram. Jeremias 31 verso 32. O acordo de Deus com Israel exigia a observância do sábado. Cada um dos 10 mandamentos é ratificado no Novo Testamento pelo menos por inferência, com exceção da ordem de guardar o sábado. Embora todas as exigências morais da lei sejam vistas como um comportamento adequado para os crentes, o sábado era um sinal entre Deus e Israel, Êxodo 31 versos 13 e 17, uma aliança perpétua, verso 16. Era uma forma óbvia e pública pela qual a nação se distinguia das pessoas ao seu redor. Novamente, houve momentos em que esta questão foi ignorada, e homens como Neemias viram isso como uma grave violação dos termos da aliança, Neemias 13 versos 15 a 22. Finalizo apresentando o contraste entre a lei e a graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1 verso 17. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10 verso 4. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados por ele é justificado todo aquele que crê, Atos 13 verso 39. Os dois princípios são distintos, e estão em nítido contraste um com o outro, não podendo ser harmonizados, nem acrescentados um ao outro. A lei torna a minha situação dependente daquilo que sou em relação a Deus. A graça faz tudo depender daquilo que Deus é para mim. A lei exige, a graça oferece. A lei condena, a graça justifica. A lei amaldiçoa, a graça abençoa. A lei conserva em escravidão, a graça liberta o crente. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, Romanos 6 verso 15. A lei diz, farás. A graça diz, está feito. A lei exige do homem justiça. A graça veste o homem com a justiça de Deus. Tal como Deus fez túnicas de peles para vestir Adão e Eva, assim a morte expiatória do Cordeiro de Deus cobre o crente. É o melhor vestido, Lucas 15 verso 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, Romanos 3 verso 22. O nosso substituto, que nunca pecou, foi feito pecado por nós,
para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5 verso 21, agradáveis assim no amado. Efésios 1 verso 6. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 verso 17. Se, depois de Deus haver feito para Adão e sua mulher aquelas túnicas de peles tão belas e duradouras, continuassem a fazer aventais de folhas de figueira, ou se tentassem adicionar às túnicas algum melhoramento, da sua própria imaginação, o que se pensaria deles? Contudo, é justamente isto que muitos, que se intitulam cristãos, estão fazendo. Já nos primeiros dias da igreja o faziam, mas escute, amigo, ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 3 versos 1,3 e 13, capítulo 5 versos 1 e 4. Falsos irmãos, que ensinavam ser indispensável observar a lei, tinham perturbado os crentes, pervertendo o evangelho da graça de Cristo. Ensinavam ser obrigatório observar a lei. Leia com atenção, Atos 15 versos 1 a 11, e 24, Gálatas 1 versos 6 e 7, capítulo 2 versos 4 e 16, e capítulo 5 versos 10 e 12. Adão e Eva foram mais sensatos. Não mereciam, nem tiveram de trabalhar para obter as túnicas de peles, nem acrescentar qualquer coisa à dádiva de Deus. Tinham trabalhado em vão para encobrir sua culpa. Agora só lhes restava agradecer a Deus a sua graça para com eles. Então, depois de terem sido vestidos por Deus, podiam manifestar o que Deus tinha feito para beneficiá-los. As nossas obras nunca podem ser o meio da nossa salvação. Mas, depois de sermos salvos por fé na obra de Cristo, a nova vida há de se manifestar em boas obras, como evidência do fato de sermos novas criaturas. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2 verso 18. Certamente que aqueles que creem em Deus devem procurar aplicar-se às boas obras. Tito 3 verso 8. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 verso 10. Não vou trabalhar, minha alma para salvar, pois Cristo essa obra completou. Mas prontamente irei, com alegria trabalhar, para quem a minha alma resgatou.